Fundo bege. Manchas de tinta preta formam linhas sinuosas pela tela. A ponta de uma delas pinga e forma uma mancha com respingos. Vozes de acolhimento e mulher vulnerável. Sala de paredes beges com estantes. Ao centro, 2 cadeiras. Boa tarde, bem-vindos ao podcast Vozes do Acolhimento. Mariana Cavalcante, apresentação. Hoje é o nosso terceiro episódio e a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos e garantias das mulheres que sofreram violência doméstica. Mulher de pele branca e cabelos loiros. Novamente com a presença da Priscila Martins, que é a psicóloga do CRAVE, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima. Pri, eu queria começar perguntando quais são os tipos de violência que podem ser praticados contra as mulheres que constam na Lei Maria da Penha. Priscila Martins Dáurea. Obrigada mais uma vez, Mari, por essa oportunidade de falar. Psicóloga do CRAVE. Informação de qualidade. Informação de qualidade traz confiança, empodera e liberta, né? Mulher de pele branca e cabelos castanhos. Para a gente ser bem didática, vamos pensar novamente em 6, uma mão mais um. A Lei Maria da Penha é uma lei de 2006, é uma lei que veio para proteger as mulheres, né? É uma lei de proteção e ela fala de 5 violências principais que podem ser cometidas contra as mulheres. A violência psicológica, que dificilmente é vista, né? A gente está mais acostumado a reconhecer a violência física porque ela é mais aparente. Então, a violência psicológica perpassa, por exemplo, coisas que a gente ouviu recentemente, tortura de um animal de estimação, é uma violência psicológica, né? Um autor de violência... Quebrar objetos, ameaçar... Manipulação, então é tudo isso que pode ser um pouco silencioso e vai expondo a mulher repetidas vezes a um ambiente controlado. Eu acho que tem uma questão cultural, né? Sim. Por isso que é difícil discernir. Talvez as mulheres estejam acostumadas com certos comportamentos machistas, né? Ciúmes, então seja mais difícil identificar a violência psicológica. E a gente romantiza, né? Então, fiscalizar horário, fiscalizar telefone, querer ver telefone, controlar ambiente de trabalho, controlar amizade, né? Então, tudo isso que vai cercando a liberdade da mulher, a gente pode encontrar na violência psicológica. Na lei é um rol bem extenso, né? Perseguição, ridicularização, exploração. Então, pode ser encaixado em vários aspectos aqui, em várias condutas, né? Sim. Então, violência psicológica, violência moral. A violência moral é xingamentos, né? E nisso, mais uma vez, a gente tem que tomar bastante cuidado o quanto pode ser, falei de boca para fora. Falei porque estava estressado, falei porque estava cansado. Isso não justifica. Então, é uma desqualificação. A gente tem que pensar na violência contra a mulher numa relação desigual, né? Numa relação de superioridade, em que um acha que pode e a outra está subordinada, a outra tem que ouvir, que é menos. Então, xingamentos, principalmente, né? Informação, né? Falar de roupa, né? Então, a violência moral. Seria difamação, para ficar mais claro, falar de você para outras pessoas, que você, sei lá, que você é uma vagabunda, que você traiu e etc. Ou chamar de louca, né? Chamar de louca. Sim, você está precisando de remédio psiquiátrico, você está precisando de ir ao médico, né? Seria a violência moral, então. Como se fosse problema, né? As pessoas têm todo o direito de ter os seus transtornos. Então, na violência moral não seria só injúria, só o xingamento para ela, mas também para o meio que ela vive, né? Para a família, para os amigos, né? No trabalho dela. Sim. Não acredita nela, ela não tá legal, né? O quanto, e mais uma vez, o quanto vai cercando e minando as relações dela também. A violência patrimonial, que pode desde destruição de objetos, né? Destruição do celular, destruição de objetos de trabalho, então um computador, alguma mochila, coisas que a mulher pode levar para o trabalho, até destruição de cartão, né? Ou mesmo utilização de cartão, né? Utilização do cartão de crédito, utilização de uma assinatura,
né, para abrir conta. Algum patrimônio. Sim, né? Então, algum bem da casa. Sim, isso que circula no sentido de bens daquela mulher, né? E não só bens no sentido de grandes bens, né? Sim, mas pode ser uma mochila que é importante para aquela mulher. Dela, né? Que ela consiga se locomover, enfim. Sim. Então vamos recapitular, seria violência psicológica, patrimonial, moral, a física, que essa é a mais aparente, essa que normalmente, quando a mulher faz o registro de boletim de ocorrência... Que já infelizmente chegou na física, né? Quando já chegou na física, ela vai fazer o registro do boletim de ocorrência, ela tem que fazer um exame de corpo de delito, né? Tem todo um mapeamento aí das lesões... e essa é a violência física, essa que a gente está mais acostumado a ver, né? E infelizmente muitas cobrem, né? Cobrem com maquiagem, né? E convivem muitas vezes anos com aquela violência. Quem acaba ficando com vergonha é a mulher, né? Sim. A que sofreu a violência. Que, Sim. Na verdade não é uma conduta vergonhosa dela. Né? Sim. A sociedade meio que constrange. Sim. A violência sexual, que também é prevista na Lei Maria da Penha, de 2006, e também outro cuidado que a gente tem que ter, porque a gente aprende, né, Mari, a acreditar que o autor da violência, ele está fora de casa, né? A violência doméstica mostra exatamente isso, né? A violência no âmbito familiar, a violência no quarto, né? Então, o estupro acontecendo dentro do casamento, né? O estupro por um parceiro íntimo, né? Uma relação sexual, ela precisa ser desejada por dois. Independentemente se seja casada, namorando, você pode não querer ter relação sexual. Sim. Né? É um direito seu e tem que ser respeitado. Sim. Então, sim, é estupro quando aquela relação não foi desejada, não foi consentida. Então, aí sim a violência sexual. E eu estava lendo uns artigos e eu queria ressaltar a importância de informar para as mulheres que a violência física geralmente não acontece imediato. Não. A violência psicológica sempre é precursora da violência física. Então, a gente, de forma a evitar que chegue ao ponto de violência física, como é importante a gente observar se estamos sofrendo violência psicológica. Falar do caso recente da Ana Hickman, que ela fala, ele já tinha comportamentos abusivos e tóxicos e agressivos há 25 anos. Demorou, no caso dela, 25 anos para chegar, mas ele já tinha uma conduta de violência psicológica e moral interior. Então, como é importante a gente observar se está sofrendo violência psicológica para evitar que chegue na física. Óbvio que deve ter um caso ou outro que já seja muito rápido, mas na grande maioria a violência psicológica ela é bem latente antes de uma agressão física. Sim. E quanto a gente talvez tenha que aprender, isso é quase uma mudança de pensamento, de forma de entendimento, de lidar com a violência. A gente toma medidas depois que o limite foi ultrapassado. Sim, a mulher sempre acha que não vai chegar, né? O quanto a gente está acostumado a reparar e não cuidar. Né? Então a gente vai numa emergência na hora que a febre já está no 39,40. Mas será que até a febre chegar no 39,40 já não tinha dado para fazer alguma coisa, né? É tão importante a mulher observar as condutas. Né? E por isso tão importante um podcast como esse para a gente, ao longo do tempo, quem sabe as futuras gerações já irem percebendo que a violência ela é multifatorial, é um fenômeno super complexo e que para ela, quando ela é vista, porque ela já está acontecendo faz tempo. E ressaltar que não só a própria mulher, mas a rede de apoio, os amigos, a família, porque em determinados casos ela realmente não consegue perceber. Sim. E quem está de fora pode alertá-la, né, convencê-la a ir para uma terapia. Sim. Muito importante também a gente convidar a sociedade a participar desse debate. E além dessas 5, né, que a gente falou, a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, sexual e a física, a gente tem falado atualmente da violência virtual. Né? Então, da exposição de fotos, da exposição de comentários, né? Da veiculação de vídeos sem a permissão da mulher. Muita gente, né? A questão da reputação da mulher é super importante também. E do quanto o direito vai se adaptando e em breve acho que teremos mais regulamentações. Sim, com certeza. Certo, Pri. E quais são as principais garantias concedidas às mulheres em situação de violência?
É isso, né? A lei vem para proteger as mulheres, é uma lei que não é criminal e que faz com que a sociedade possa oferecer para essa mulher que está em situação de violência ou que tem um histórico de violência algumas garantias para a rotina dela. Então, por exemplo, se a mulher trabalha fora, né, ela pode ter um afastamento do trabalho por até 6 meses. Tendo um vínculo trabalhista. Isso, até 6 meses. sem perder o vínculo trabalhista, sem perder o salário dela, né, se comprovada a violência. Prioritária a remoção quando ela é servidora pública também. Sim. Então ela pode pedir remoção dessa cidade e não esperar um prazo, né, que conste em determinado lugar. Sim. Como medida de urgência, né? Outra garantia super importante para as crianças, caso essa mulher tenha filhos, é a mudança de escola, caso seja... Sim, a matrícula garantida, né? Caso ela queira mudar de endereço, porque às vezes está numa situação de segurança, né? Uma questão de querer proteger a vida, e vai mudar de território. Quando você muda de território, você muda a educação dos seus filhos, né? Se você não garante esse tipo de coisa, ela fica meio cerceada. Como é que eu vou fazer? Tirar meu filho da escola? Questão do emprego, né? Precisa sobreviver, é como se ela estivesse num cárcere também social, né? Tem como garantia também o atendimento prioritário da Defensoria Pública, por exemplo, e de outros órgãos do direito. A Defensoria Pública, ela não tem fila de espera para mulher vítima de violência doméstica. E pensando, né, em orientação jurídica, se essa mulher quer sair do ciclo de violência, quanta coisa ela vai ter que fazer, né? Então, não só toda essa coisa que às vezes ela precisa da saúde, às vezes ter que ir para o hospital, se ela tiver uma violência física, ou para o ML para fazer um exame de corpo de delito, mas de pensar em pensão, de pensar no próprio divórcio, né, de pensar na casa, caso eles tenham casa, né, de todas essas questões que um operador do direito vai saber fazer muito bem com essa mulher. Né? Então, assistência jurídica gratuita. Eu estava dando uma lida na lei e eu vi que se o agressor causar alguma lesão, alguma violência física, ele também tem que cobrir os custos no SUS. Sim, e também essa mulher tem direito à indenização desse homem, né? Então, além da pensão, né, tem o direito... morais. Sim, tem o direito à indenização. Bem interessante. E quando a mulher que sofreu violência chegar na delegacia, quais são as medidas que podem ser tomadas pelo delegado imediatamente? Isso antes de passar pelo juiz, em caso de urgência. E isso faz com que a gente mude também o jeito da gente pensar a polícia, né? A gente tem uma ideia da polícia de, o conflito está acontecendo agora, a emergência está acontecendo agora e vamos chamar a polícia, né? Como se a polícia fosse esse órgão que chega e aparta, e como se fosse uma coisa só corporal, né? Obviamente que tem essa coisa de contenção mesmo, a polícia militar principalmente, mas a função de um delegado para mulher vítima de violência doméstica ao longo do tempo tem sido cada vez mais importante e mais incisiva, né? Na proteção e na segurança e na proteção do corpo dela. Né? Porque é tudo também de forma muito rápida. Às vezes não dá tempo de chegar no judiciário, às vezes a cidade não tem fórum, né, que tem que ir para outra comarca. Então é muito importante ressaltar a necessidade do delegado, do policial, e ter certos poderes ali, né, imediato. Então esse delegado pode mandar essa mulher junto com uma viatura para uma casa de abrigo sigilosa, por exemplo, né? Um hospital. Sim, um hospital caso ela precise de uma assistência, né? Então todo esse transporte que essa mulher não vai ter condição nenhuma de fazer sozinha. Ele pode oferecer o transporte na minha ofendida, caso ela não tenha dinheiro. Sim. E mesmo se tiver dinheiro, né? Eu acho que também a gente tem que pensar que o melhor dos mundos, qual que seria, né? A mulher conseguir criar uma rede de proteção, né? Então ela ia até a delegacia ou chamar a polícia com a ajuda de algum familiar ou vizinho, né? Ela mesma criar uma rede dela, né? É o melhor dos mundos, né? As pessoas saberem o que está acontecendo. Então, vai para um hospital acompanhada, mas caso isso não aconteça, a própria polícia pode fazer isso, né? Então, volta até a casa, porque às vezes ela tem medo, a pessoa pode estar foragida, o autor da violência pode estar foragido, né? Então, ela tem medo de ir até a casa dela, então a polícia acompanhar até a casa dela para retirar os pertences dela e ela ir até um lugar sigiloso. Mais segura. Sim. Eu queria falar de uma alteração da lei de 2021, que o próprio policial, ele pode conceder uma medida protetiva ali na delegacia, tomar uma providência imediata, porque antes era a autoridade judicial, que é o juiz, o delegado, e com essa alteração o policial também tem essa
prerrogativa. Uma independência funcional, né? Então, mais uma vez, a polícia... Sim, que se não tiver delegado presente, Sim. né, O ideal, se a cidade, né, a gente não sabe quem está assistindo, quem está escutando, né, é a mulher, se ela tiver que ir até uma delegacia, ela ia até uma DDM, que é uma delegacia da mulher, né, uma delegacia especializada a fazer esse tipo de registro, porque a DDM, além de fazer o registro da ocorrência, ela vai falar sobre os serviços socioassistenciais e o atendimento psicológico, vai falar de aplicativos que já existem para a mulher instalar no celular, caso o celular não tenha sido danificado, né, durante a ocorrência, para ela colocar a rede de proteção dela. Então, a Delegacia da Mulher hoje, não que as outras não registrem, mas a Delegacia da Mulher hoje, ela tem mais condição de fazer esse atendimento, o acolhimento também. E não revitimizar a mulher na delegacia, né? Então, mas sim, ela já pode na delegacia fazer essas exigências e o delegado tem ou a delegada, né, tem essa independência funcional. Sim, e na lei fala que dependendo do caso, né, da gravidade, não poderá ser concedida liberdade provisória. Então, em alguns casos, o agressor fica preso. Sim, dependendo da lesão. Sim, né, pensando que a violência doméstica, né, pensando no termômetro, pode chegar numa quase morte. Né? Pode chegar num crime contra a vida, pode chegar num feminicídio, numa tentativa de feminicídio, e tentativa de feminicídio, a prisão preventiva é decretada. Essa agilidade, né? Sim. Quarta pergunta, Pri, quais são as medidas protetivas de urgência que o juiz, né, pode conceder diante da gravidade de cada caso? Sim. Professora? A gente estava falando da delegacia, agora a gente vai Perfeito. falar do juiz. Quando passa para o juiz do caso. É muito bom esse raciocínio, porque a gente vai vendo os atores, né? Sim. Geralmente entre 24 e 48 horas o juiz ele vai analisar. Sim, quando tem uma prisão em flagrante, por exemplo, né? Ou mesmo quando a mulher faz o registro da ocorrência. Uma prisão em flagrante, o juiz tem que decidir em até 24... A polícia leva em até 24 horas, uma audiência de custódia, mas em até 48 sai a medida protetiva. Em 2006, né, pensando que a Lei Maria da Penha foi uma lei... que na verdade foi a condenação do Brasil, né, por conta de uma mulher, a farmacêutica cearense, Penha, que está viva, Maria da Penha, forte, que está viva, símbolo brasileiro aí, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, sobreviveu a essas 2 tentativas, mas na época... Esse homem, não aconteceu nada com esse homem, esse acontecer nada foi para a Corte Interamericana e a Corte Interamericana pune o Brasil para o Brasil responder para essa mulher, para Maria da Penha. E ela acabou se tornando um símbolo, né? Sim. Um marco histórico. E responde com uma lei de proteção, que é isso, né? Que são essas violências, considerar a violência doméstica no âmbito familiar, falar que é um fenômeno complexo, que é um fenômeno que precisa de uma ação multidisciplinar, né, que precisa de ação do psicólogo, da ação social, da ação jurídica e estabelece as medidas protetivas, né? Então, quando chega no juiz, ele pode tomar medidas como suspensão da posse e restrição de porte de arma de fogo, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, dentre elas aproximação do ofendido de seus familiares, fixando o limite de distância entre eles e o agressor. Sim, normalmente eles estipulam 300 metros, né, uma distância entre a vítima e o autor. Eles não podem mais, ele não pode mais frequentar, se solto, né, se a liberdade provisória foi decretada, ele não pode mais frequentar os mesmos lugares que a vítima. É importante falar que esse afastamento não é só físico, né, como a gente estava comentando antes. Também sim. WhatsApp, redes sociais. Sim. A gente, por falta de conhecimento, pode se achar que medida protetiva eu não posso mais ter contato com ela, mas não poder mais ter contato com ela é por qualquer meio de comunicação. Não pode mandar mensagem de WhatsApp, não pode mandar direct ou qualquer mensagem por rede social. Através de outra pessoa. Não pode utilizar uma pessoa para chegar, assim, não pode chegar
perto dessa vítima por nenhum meio, né? Então isso é algo bem importante da medida de proteção, né? É quase uma blindagem. Ela Sim. de outros Sim. meios, né? Não pode utilizar da desculpa, eu tenho que ver meus filhos, então eu tenho que ver você, né? Então, porque ver os filhos, para ver os filhos vai ter que ter uma mediação de outra pessoa, né? Sinceramente, com a Sim. vítima, né? E pensando... Melhor que a vítima não esteja presente. E pensando naquilo que a gente falou da assistência jurídica, né? Como é importante essa mulher, caso queira, né? E seria um dever também regulamentar as visitas, né? Um atendimento jurídico para ela saber quais são os direitos dos filhos dela também, dessas crianças. Né? Crianças e adolescentes têm direitos garantidos em lei, né? O ECA está aí. Então, e ainda mais crianças e adolescentes que estão expostos a uma situação de violência, então regulamentar a visita. Então, mas até a visita estar regulamentada, alguém precisa mediar essa visitação. Então, ele não pode utilizar a visitação como meio de se aproximar da mulher. Consta na lei, inclusive, que em alguns casos essa visita pode ser suspensa, dependendo Sim. da gravidade. Sim. Por um determinado Sim. tempo. Sim, porque às vezes a própria criança ou adolescente estava na hora da violência, né? Ou nível de agressão, né? Sim. Contenção do agressor. E aí o juiz também pode decretar prestação de alimentos provisórios, Sim. comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação. É bem Sim. interessante e necessário também, né? É necessário, eu acho que a gente precisaria de, né, quantos episódios para falar o quanto também se trata dele, né? O quanto falar da vítima é importante a vítima saber dos direitos dela, das proteções dela, mas o quanto também o autor da violência, e a gente sabe pouco, né, do que é oferecido para o autor da violência, né? Sim. Desde programas socioassistenciais, De conversas, até né? reabilitação, né? Sim, sim. E reabilitação, a gente sabe o quanto drogas, álcool e outras drogas Sim. Sim. Quais são as consequências em caso de descumprimento das medidas protetivas pelo agressor? O que acontece com ele se ele descumprir alguma das medidas? É a única coisa que criminaliza, né? Descumprir medida protetiva é crime, né? E quando ele sabe, por exemplo, ele sai de uma audiência de custódia, sabendo que tem uma medida protetiva. Né, que a vítima que tem medida protetiva e ele tem que cumprir a medida protetiva. Se ele descumpre a medida protetiva, basta mandar uma mensagem para a vítima. Se alguém falou, né, se a polícia foi notificada, porque também a autoridade policial, né, os operadores do direito precisam saber desse descumprimento de medida protetiva. E é o dever da mulher avisar. Exato. Deveres das mulheres. Perfeito. Porque é crime, ok, mas estão sabendo que ele está descumprindo, né? Então, descumpriu medida protetiva, vai preso. Né? Prisão preventiva. Ou contra os filhos, né? Familiares, às vezes ameaça a mãe dela, enfim. Prisão preventiva e mesmo com o processo acontecendo na vara de violência doméstica. Não importa se aconteceu a primeira audiência, se está na segunda, não importa o momento do processo. Descumpriu medida, está preso. Uma detenção de 3 meses a 2 anos, dependendo da gravidade do descumprimento. Tem um artigo aqui importante falar que na hipótese de prisão em flagrante, apenas o juiz pode conceder fiança. Então, o delegado não pode conceder fiança se o agressor foi preso na hora do cometimento do crime ali em flagrante. Né? Juiz ou juíza, sim. Certo. A próxima pergunta seria, quais as novidades as novidades legislativas deste ano que envolvem mulheres que sofreram violência doméstica? Isso traz um conforto para a gente que trabalha com vítima de violência doméstica, né? O quanto mesmo... É importante estar, né? Aumentando essas garantias, mesmo eu sendo... Né? Sim. Dependendo do contexto que a gente está vivendo socialmente. Mesmo eu sendo psicóloga, assim, até porque trabalho com violência, estou trabalhando com profissionais de outras áreas o tempo todo, né? Saber que o direito é móvel, né? Que o direito está se atualizando cada vez mais, né? O quanto temos... grandes profissionais preocupados. Então, recentemente, em outubro, a gente tem da suspensão da guarda compartilhada só no risco da violência doméstica. Então, essa mulher nem precisa comprovar... Claro que tem que ter
meras evidências. Sim, né? sim. Algumas evidências de risco de violência doméstica para suspender a guarda compartilhada daquela criança, né? Diante da gravidade, né, do que possa acontecer. Isso é um avanço super interessante e que traz conforto. Bem feliz também. Algo federal também que foi sancionado em outubro, eu acho que foi em uma semana de diferença ou uns dias de diferença, é algo que já tinha aqui em São Paulo, né? A gente está falando de São Paulo, que é um auxílio para os órfãos do feminicídio. Pensando que o feminicídio ele foi tipificado como um crime hediondo, né? É um homicídio com essa qualificadora torna a pena maior do que o homicídio. Sim, em 2015, por ser mulher. Né? Sim, então o atravessamento do gênero no crime contra a vida. Os órfãos do feminicídio tendo um auxílio mensal, né? Então a Prefeitura de São Paulo já faz essa avaliação pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Isso já é algo nosso desde janeiro. Que bom que agora... Mas agora é federal. Abrangeu o Brasil inteiro. Outras cidades faziam, agora é federal, né? Então, né? Desses órfãos tendo algumas garantias, pensando que... Não só perderam a mãe, mas às vezes, sim. Né, toda a estrutura financeira. Sim. A gente pensar quantas mulheres são mães solteiras, sim. Ou quantas mulheres são provedoras da casa. Sim. Então, muito importante. Pri, vamos ressaltar a importância do atendimento multidisciplinar nesse caso? Porque como a gente falou nesse episódio e nos outros, o crime de violência doméstica é um crime super complexo, que envolve vários fatores. Então, a gente tem atendimento jurídico, psicológico... E seria leviano da nossa parte achar que só uma área daria conta, né? Assim, várias áreas já não dão conta, né? A gente está vendo que, infelizmente, se você acessa os relatórios de Fórum de Segurança Pública, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, do Sou da Paz, né? Grandes entidades aí que trazem relatórios e dados sobre violência doméstica, quantas notificações têm aumentado, né? O quanto a gente sabe diariamente de novos casos. Então, não dá para se combater com apenas uma área, né? Eu sempre gosto de fazer um paralelo, sim, interdisciplinar. Sempre gosto de fazer um paralelo com a saúde, que eu acho que é algo mais próximo, né? Assim, como se fosse uma superbactéria, assim, que não vai dar para um antibiótico, né? Às vezes você precisa de periodicidade. Precisa de uma regularidade, precisa de várias medicações, né? Então não adianta só eu na minha salinha, no atendimento psicológico, com aquela mulher de forma privatizada e singular, achar que eu vou dar conta e resolver tudo, né? Eu vou precisar de outros atores. E é isso que a Lei Maria da Penha trouxe pra gente, né? Vamos enxergar essa mulher, esse fenômeno de forma multideterminada, interdisciplinar, né? É um fenômeno. A sociedade civil perfeito. Também, a família, os amigos, ou até desconhecidos, vizinhos que presenciam, todo mundo tem que participar. A gente devolve para o coletivo, né? Um problema que é da esfera coletiva, né? Sim, é um problema cultural, né? Então a resposta tem que ser coletiva. Com certeza, faz todo sentido. E considerando a importância do tema, vamos falar também dos marcos temporais da legislação criada para a proteção das mulheres. Quais seriam eles? Ou vamos falar dos mais importantes, pelo menos. A Lei Maria da Penha, que a gente acabou de falar, né? Que foi essa condenação que o Brasil levou e acabou trazendo um alento e não resolveu, mas traz proteções importantes para a mulher. Vai se atualizando. Sim, vai se atualizando. É isso, né? Hoje a gente já considera violência virtual, por exemplo. E mulheres de várias classes sociais estão recorrendo, né? Não é só a mulher vulnerável, mais humilde, de todas as classes sociais. É super importante também. Todas as etnias, todas as classes socioeconômicas, profissões, idades, né? Independe. É considerada a terceira melhor lei do mundo, sim, né? Em apoio sim. a mulheres que sofreram violência doméstica. Sim. Super. A lei do feminicídio de 2015 que fala isso, sim, a pena do homicídio, sim, né? Sim.
qualifica. E vamos esperar por mais. Eu acho que a gente vai provavelmente... A gente debater, né? Sim. E mulheres que sofreram denunciarem, gerando uma representatividade Sim. para outras mulheres. Sim. Né? Que elas vão ser apoiadas por todos nós. Sim. Então, eu acho que a tendência é a gente ter mais proteção, mais consciência. Com certeza, mais proteção, mais consciência, mais gente pensando em regulamentar tudo isso que acontece. Verdade. E por fim, Pri, como a gente fez nos episódios anteriores, vamos nomear de forma resumida, na verdade, os procedimentos para denúncia de violência e os locais físicos que as mulheres podem procurar. Bom, polícia, né? Na emergência, 190. Se não conseguir ligar, é aquilo que a gente falou, né? O ideal é você conseguir na sua vida, mesmo não vivendo uma situação de violência doméstica, uma rede de proteção. Polícia Militar. 180, quando não for flagrante. Disque denúncia. Denúncia específico para mulheres que sofreram violência doméstica. Ou que alguém que saiba que alguma mulher está sofrendo, mas em caso de flagrante é 190. Sim, exatamente. Certo? Você pode fazer o boletim eletrônico, que eu sempre gosto de ressaltar, porque eu acho muito importante. Sim. Porque algumas mulheres, infelizmente, têm vergonha de ir até a delegacia ou não podem ir. Sim. Então é super didático, vocês podem entrar na internet, colocar lá boletim eletrônico, violência doméstica, tem um manualzinho que explica como você faz a denúncia, que dados precisa, na verdade não precisa de dados tão específicos. Tá? Sim, não precisa da foto, né? E o interessante e importante que você falou do 180, né? Porque um vizinho pode fazer uma denúncia, né? E a gente vai rompendo com essa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente mete a colher, a gente mete a colher, mete a panela, a gente mete várias coisas, né? E se implica. Físicos, Pri, as mulheres podem procurar. Pensando que a lei traz, né, o quanto a gente precisa de um aparato socioassistencial, psicológico e jurídico, então existem os centros de referência da mulher. Os centros de referência da mulher, eles têm os atendimentos interdisciplinares. Casa da Mulher Brasileira. Cada território tem o seu. São Paulo, né? Isso. São Paulo. Saindo de grandes capitais, né, sempre vai ter, você pode ir na UBS, na sua UBS, né, é obrigação, pelo SUS, é obrigação da UBS do território, né, da Unidade Básica de Saúde, o postinho, fazer a notificação, que eles chamam de notificação compulsória, né, que é a notificação de violência. Inclusive, esse é um dos marcos também da legislação, que antes da Lei Maria da Penha já tinha sido criada essa notificação. Então, a notificação compulsória é algo que mostra da responsabilidade coletiva, né, daquilo que está sendo visto, está sendo cuidado. Então, centros de referência da mulher, centros de cidadania da mulher, centros de convivência e defesa da mulher. Eu aqui em São Paulo também tem algumas estações, né? Que você tem sim, alguns centros volantes, né? Alguns balcões do metrô tem. Tem um ônibus itinerário também. Tudo isso vocês podem encontrar no site da Prefeitura de São Paulo. É só jogar no Google e colocar. É o site mais atualizado. É super atualizado, tem todos os endereços. A Casa Brasileira é 24 horas, sim, inclusive, tem acesso à internet. Sim. Os abrigos sigilosos existem, os abrigos sigilosos, cada território, normalmente é uma lista via centro de referência e especializado da assistência social. Então, serviços existem vários. Se a mulher não quiser ir na polícia, ela pode também ir na Defensoria Pública, pode ir no Ministério Público, pode ir no fórum mais próximo da casa dela, né? Então, de sair um pouco dessa lógica, mas eu tenho vergonha de ir na polícia. Não, mas pode ir em outro lugar. Existem outras... Eu tenho essa independência, eu não consigo escrever porque eu estou nervosa. Chama uma filha, chama um amigo para fazer, né? Por favor, não se sinta envergonhada, sim, né? Você é a vítima. Sim. Exato. Não há motivo de vergonha nenhum para a vítima. Sim. E Pri, para finalizar, eu queria te trazer uns dados de violência doméstica no Brasil em 2022. São dados chocantes. Quando eu li a primeira vez, fiquei um pouco abismada. Então eu queria te dizer que 18,6 milhões de mulheres foram agredidas. São 50 mil, quase 51 mil casos por dia. 1/3 das mulheres, 33,4%, com 16 anos, ou mais sofreu violência doméstica. Esse índice é maior do que a média global, que é de 27%. E aí, nessa pesquisa também traz algumas características dessas mulheres que sofreram violência. Quem seria o agressor?
31,3% é o ex-companheiro, o companheiro atual 26,7%, o pai e a mãe 8,4%. Onde ocorreu a agressão? Na casa, ganha com 53,8%, na rua 17,6% e no trabalho 4,7%. Curioso que no trabalho é menos porque tem outras pessoas, né? É mais difícil. E quem são essas mulheres? E aí é chocante. Elas são negras, 65,6%, brancas 29% e indígenas 3%, amarelas 2,3%. E aí ele vai falar da idade. Entre 16 e 24 anos é o maior índice de agressão, que é 30,3%, entre 25 e 34, 22,8%, entre 35 e 44, 20,6%, entre 45 e 59, 17%, e mais 60 anos, 9,2%. E que tinham filhos, 57,4%. Metade, sim. E que esses dados mais que metade podem nos dizer? Podem nos dizer que as pessoas estão registrando, né, do Fórum de Segurança Pública, né? Para quem tem interesse, o Fórum de Segurança Pública faz relatórios semestrais, né? São dados sempre super atualizados, que a gente pode confiar, são fiéis. Eu fiquei impressionada na faixa etária. Eu fiquei pensando, será que mulheres mais velhas não denunciam menos? Ou realmente esse crime ocorre mulheres mais novas, entre 16 e 24 anos? Não tem como saber muito. Não, acho que a gente teria que fazer vários recortes, né, para análise. O que a gente sabe de mulheres mais velhas pode ter esse atravessamento de ter uma dificuldade, um envergonhamento, de já estar no histórico. Tem mulheres mais velhas, a gente vê muita violência doméstica inserida, né? De filhos, né? A gente tem lá no, assim, a gente tem do atravessamento de filhos que são usuários de drogas e acabam. Que é importante a gente falar, não necessariamente do marido. Violência doméstica. Então é o filho que tem um histórico com abuso de álcool e drogas, às vezes já está em situação de rua há muitos anos, né? E a família já vive isso há muitos anos, até o momento que ele começa a ser violento com a mãe. Então isso a gente vê bastante. Mas não, acho que a gente teria que fazer vários recortes. O que para mim... São dados chocantes. O que choca e acho que também repete em relação aos homicídios, né, é a questão da etnia. Né? A questão da etnia. Eu acho que é o dado mais frequente, né? São 65,6%. E a maioria na presença das crianças, né? A maioria tinham filhos. Sim. Então, se a maioria tinha filhos... É um problema ainda muito latente que a gente tem que olhar, né? 50 mil casos por dia. Sim. É um absurdo, independentemente do tamanho do nosso país. Por isso que é muito importante a gente ter esse debate. Sim, o quanto a gente está numa sociedade ainda extremamente violenta e o quanto vai demorar para a gente... Não sei se a gente chega nisso, né? Talvez seja algo do ser humano, mas o como é importante a gente aprender a cuidar e não só reparar. Né? Não só ficar tampando as feridas, os machucados. E acreditar na vítima, né? Não ficar julgando, mas ela está nisso ainda, ela está 10 anos nisso, ela está 5 anos, é a forma que ela tá, ela aprendeu. Sim, é o jeito que ela aprendeu de se vincular, ela acredita que pode mudar, sim. Vai lá e te agride, uma pessoa que você convive, que tem um afeto, isso dá uma confusão mental, né? Sim, uma ambivalência. Então é importante realmente acolher ao invés de julgar. Sim, acolher. Eu acho que essa seria, pelo menos para mim, a principal mensagem, assim, você não julgar, você acolher, dar ouvidos para a mulher e contando a história dela e ela mesma ir construindo, porque às vezes ela mesma nunca se ouviu, ela começa a te contar a história e fala, nossa, mas eu tô nisso há 3 anos, nossa, olha o que ele fez. Mulheres famosas sim, e como é importante, assim, e é isso, acontece com o famoso, com o não famoso, mas quantas mulheres devem ter assistido a famosa na televisão e falar, nossa, mas eu também vivo isso. Sim, e eu não preciso passar por isso. Sim. Seria um passo mais adiante, mas eu vivo isso e agora o que eu posso fazer? Né? Sim. Pri, eu queria muito agradecer sua participação nos 3 episódios do nosso podcast. Suas explicações foram muito importantes. Você fala de uma forma muito didática, espontânea.
o crime de violência doméstica é realmente muito complexo, então é muito importante que a gente fale sobre todos os aspectos psicológicos, financeiros, sexuais, físicos. Lembrando também que para a realização do nosso podcast a gente contou com o apoio do professor José Carlos Francisco, da Escola de Magistrado da Justiça Federal da Terceira Região e da Comissão de Direitos Humanos do TRF3. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. A gente vai falar de outras políticas públicas municipais aqui do município de São Paulo vinculadas às mulheres vulneráveis. Obrigada. A tela escurece gradativamente. Fundo branco. Abaixo da mancha com respingos, vozes de acolhimento e mulher vulnerável. Créditos na tela. Novembro de 2023.